Começa agora pela CVI TV, no canal 14 da Claro e também no YouTube da Câmara de Vereadores de Itajaí, mais um Câmara Aberta. Em maio de 2021, eu tive o privilégio de entrevistar virtualmente, naquela ocasião, ela que é professora, pedagoga, atriz, performance, mas o que melhor lhe define é poetisa. Que prazer a gente receber dessa vez aqui, Elis de Castro, presencialmente. Muito obrigada. Igualmente, fico muito feliz. Elis de Castro, a gente fez, foi em maio do ano passado. Acho que era abril, eu estava mudando de apartamento. Acho que foi no início de maio. Nós gravamos no apartamento vazio e deu um pouco de eco. Mas depois a gente se encontrou presencialmente, né? Sim. Porque eu fui, a gente ficou um papo ótimo, assim, né? Sobre poesia, regado a poesia também. Mas tu estás aí com um monte de projetos novos, né? E teve um, inclusive, que agora é virtual. Esse virtual, que é o Porto Afora? Como é que ele surgiu, essa ideia de fazer só da forma virtual? Por quê? O livro é virtual, o projeto Porto Afora, ele envolve outras ações presenciais também, né? Como é que se dá? A gente até tem uma série de fotos, né, que tu mandaste, acho que tem algumas fotos, inclusive, da tua atuação, que tu fala que fora do espaço virtual também, né? Isso, são algumas ações. Então, assim, a gente pretende o livro, né, para começar. O livro é um livro para estar dentro do celular das pessoas. Tá? Então, ele é uma linguagem rápida, um texto curto e feito de fotografias. E essas fotografias foram feitas pelo Ronaldo Silva, fotógrafo aqui da cidade, né? E ele tem já um histórico de fotografias do nosso porto. E aí ele fez essas fotos são bem recentes, né? São bem recentes. Durante o Festival Literário. Festival Literário, a gente, né, levou para lá. Esse é o primeiro livro, né? Esse é o Da Porta para Dentro, que foi feito, que eu apresentei lá em 2021 para você, né, pelo edital Meu Primeiro Livro. E esse, o Porto Afora, é completamente independente, de livre acesso e de livre reprodução. Seleção de poemas desancorados. Traduz isso agora para mim, por favor. A ideia desse formato e dessa livre distribuição é justamente fazer com que mais pessoas tenham acesso aos poemas. Disseminar mesmo. Isso, disseminar. Então, o acesso pelo celular, né, os poemas mais curtos, em forma de fotografias, porque a fotografia também tem toda a sua poética. Os cartazes fotografados, os poemas, eles são intercalados por algumas fotos do Ronaldo Silva, que ele já havia feito há muito tempo do nosso porto. São fotos que conversam, no caso, com os temas desenvolvidos nos poemas. Sim, fotos belíssimas que ele tinha no acervo dele, e foi o próprio Ronaldo Silva que também fotografou os poemas. Nós saímos em vários ensaios fotografando em alguns containers que a gente tinha acesso, né? Padaria de container, lanchonete de container, container abandonado. Ou seja, que não falta aqui em Itajaí, né? Container. Agora eu já mapeei. Então, adoro. Eu olho para container agora e lembro de poema indo Porto afora. A ideia é simbólica, né? De que a gente tivesse colado o poema no container, esse container tivesse ido para dentro de um navio e esse poema viaje para outros países, outros continentes. Olha que ideia! Agora você me lembrou, assim, pegando, né, a devida proporção, o mesmo conceito da carta dentro da garrafinha? Isso, exatamente. Nós lançamos o Porto Afora, o livro e projeto, numa live com a Tatiana Kober, que está em Lisboa. Então, já foi um lançamento, né, do outro lado do continente, e eu. E algumas escritoras convidadas. Um oceano no meio. Isso. E mais outro continente, que é a África, né? Então, Moçambique. Foram convidados poetas que
que elas não conseguiram entrar naquele dia, mas na nossa live ali no Instagram, tá eu e a Tatá, né, conversando e falando sobre todo esse projeto, tá ali na minha página do Instagram. E logo a gente vai fazer uma live com cada poeta dessa, porque uma das ações do projeto Porto Afora é fazer essas lives com poetas de países de língua portuguesa em todos os continentes. Macau, na China, né? Então eu já estou em contato com essas pessoas e a gente vai fazer essas lives e trocar, né, sobre a cultura do local, os poemas dessas pessoas. Isso também é o projeto Porto Afora. E diz uma coisa, Elis, achei bem interessante essa ideia, né, dessa troca, né, que é muito da cultura, né, de fazer todas essas trocas e essas coisas que engrandecem tanto um lado quanto o outro que se apresenta, né? E quem, por exemplo, assim, digamos que eu acesse o livro hoje, mas tu vais ter uma live, sei lá, daqui a 2 meses. Como é que eu fico sabendo? Vai ter existe alguma espécie de disparo? A gente pode fazer uma inscrição em algum lugar para receber esse tipo de informação quando ela estiver para acontecer, por exemplo? Sim, pode me seguir no Instagram, Elis de Castro, com 2 S, Elis, Elis de Castro no Instagram, né? Mas, por enquanto, o site elisdecastro.com, ele tem só o livro Porto Afora, com alguns textos apresentando o projeto e as fotos do Ronaldo. Para a gente divulgar bastante o livro, os poemas, aí mais para frente nós vamos também colocar outras coisas dentro desse site, outros trabalhos mas de meus. qualquer forma é possível de saber quando vão acontecer. Ali tem contatos e nos contatos tem o meu Facebook e o meu Instagram. E lá no Instagram tem toda essa divulgação, tem vídeos de poemas, tem todas as ações que a gente tem feito. Outro detalhe é o seguinte, Porto Afora, a gente entende que também pode ser por causa do oceano que existe entre o poeta e a pessoa que não lê poesia. Então, pode ser a minha vizinha de porta. Esse oceano entre nós, né? Por que isso acontece, essa distância, essa estranheza com o texto poético? E aí a gente quer também cruzar esse mar, né? E chegar nas pessoas. Então, também a linguagem do Porto Afora sendo mais acessível, né? Poemas mais curtos, enfim, é para chegar nos adolescentes, nos jovens, em porta de escola, em eventos diversos, que tem muitos eventos também por aí de literatura, em formatos diferentes, né? Com a palavra, com texto. Slam, o hip hop, né? Então, tem outros formatos, Itajaí tem esse movimento bacana também. Então, a gente pretende chegar em vários lugares e cruzar esses mares aí, né, que tiver que cruzar. É interessante, né? Você fala em mar e a gente não tem como mar, poesia, não tem como não lembrar de Luiz de Camões, né? Sim. Te inspirou um pouco, pelo menos para a nomenclatura que você tá utilizando nesse projeto? Diretamente não, né? Mas aí a gente tem acesso a tanta coisa que, obviamente, acaba compondo assim, a nossa... Mas esse projeto Porto Afora é do Walter Raffo, o meu companheiro. Nós, trabalhando com os meus poemas e tal, nós vimos que muitos deles, assim como lá no Da Porta para Dentro, tinham uma unidade sobre uma casa, onde os capítulos são cada cômodo da casa, e são poemas reunidos de vários tempos da minha vida, em torno do tema. O Porto Afora também tem poemas bem antigos de quando eu era adolescente, poemas bem recentes, em torno do tema Porto. Que bacana isso. E assim, é interessante, né? Porque a gente vive numa cidade portuária, quer dizer, o porto praticamente o coração da cidade, né? Tudo gira em volta dele, a Itajaí cresceu em volta dele, ou ele cresceu em volta de Itajaí, já não sei mais, né? Se confunde isso, né? E essa questão, né, quer dizer, do Porto Afora, vamos sair para o mundo, vamos sair pelo mar, vamos andar, né, nessas tempestades marítimas, vamos mergulhar, vamos
acho que a questão do Porto Afora, quer dizer, é um nome fantástico, porque ele te dá uma variedade muito grande, né, de interpretações. Sim, ao mesmo tempo, a gente encontra pessoas do outro lado do mundo com as quais a gente se identifica muito, né? E acabamos trazendo essas realidades da porta para dentro, né? Que é o primeiro livro. Mas, assim, é mesmo nesse sentido, assim. Inclusive, tem um detalhe, né? Quando eu lancei o Da Porta para Dentro, algumas pessoas me perguntaram, é por causa da pandemia? Porque foi bem na época da pandemia, quer dizer, ainda estamos nela, mas enfim, né? Sem vacina, todo mundo muito isolado. Não tinha a ver com o Da Porta para Dentro a pandemia, mas eu acabei fazendo um texto, né? Aqui, na hora que o livro estava sendo organizado, que chama-se Da Porta para Dentro. O livro deu nome ao poema, né? E, da mesma forma, eu entendo que o Porto Afora, ele também seria assim, um pós-Covid, né? Mas, enfim, lidando Essa com questão essa situação. do sair, né? De que é pandemia, né? É global. É global. Então, assim, como se fosse um momento da gente realmente se reencontrar com as pessoas no mundo inteiro, né? Bacana. Da gente sair de dentro de casa e ir dar mão para alguém lá no outro lado do mundo e que a gente vê que tem uma unidade muito grande com a gente. Nossa, falando em unidade, a gente não consegue parar de conversar contigo, mas a gente precisa fazer um pequeno intervalo. Na volta, a gente continua com esse papo delicioso aqui com essa mulher maravilhosa chamada Elis de Castro. É só um minuto, a gente já volta. Voltamos aqui neste Câmara Aberta, que hoje entrevista a Elis de Castro, poetisa, performance, atriz, pedagoga, cansei já, não, tem mais uma atividade, psicóloga. Falando nisso, né, são tantas atividades e tu me falaste que tu estás, assim, num tempo de expansão, além dos projetos, no caso do Porto Afora e dos livros que você já tem, você está nesse projeto de expansão e de mudança, né? Mas antes da gente falar isso, eu queria que você lesse um pedacinho daquele poema que você só disse assim, o nome do livro, Da Porta para Dentro, surgiu a partir do poema? O contrário. Foi o contrário. O próprio poema surgiu na elaboração do livro, né? E daí, então, o livro ganhou um poema chamado Da Porta para Dentro. Ai, declama, por favor. Da Porta para Dentro. Se não fosse a pandemia, já teria fugido de mim para te deixar de fora. Saia do meu pensamento. Uma organização mundial indica que você se afaste. Se tudo lá fora passar, não sei se da porta para dentro. Nossa, forte. Você estava mandando o vírus, sai. Aqui não, daqui você não entra. Aí, tipo assim, aqui, em mim, na minha casa, você não entra. Uma mensagem dúbia, né? Era uma dor de amor também ali. Outra mudança. Afaste-se do meu pensamento. Outra mudança. Uhum. Então, agora falando em tantas mudanças, né? Tu me falaste assim, você hoje é agente de apoio em educação especial. Educação especial, quer dizer, melhor ainda, porque você ainda trabalha com pessoas especiais, pessoas diferenciadas, pessoas amorosas, pessoas fantásticas, né? Como é que é essa multiplicidade de personas que você assume? Eu não sei se é uma multiplicidade, eu acho que elas têm muito a ver uma com a outra, né? Psicologia, eu digo que é o meu tripé, né? Poesia, teatro e educação, né? E psicologia, né? Eu digo que a minha poesia é feita do tripé, educação, psicologia e teatro. Porque, para mim, está tudo
tudo tem a ver, né? Quando você vai planejar, eu fui professora durante muito tempo, regente. Então, quando você vai planejar uma atividade, né, ou mesmo com os meninos que têm portadores de deficiência, você usa o teu repertório criativo, né, ou de bastidores de teatro, ou o repertório de conhecimentos sobre o desenvolvimento infantil e sobre a importância do corpo, a expressão corporal, voz, enfim. Então, isso tudo ajuda bastante. Ajuda também, eu imagino, né? Eu não tenho essa experiência, mas eu imagino que ajude também muito a executar o teu trabalho com essas pessoas especiais, né? Com essas pessoas que possuem algum tipo de deficiência, mas ao mesmo tempo essa deficiência é uma deficiência, ela não é o impeditivo da pessoa vivenciar e de desenvolver as outras habilidades, né? Isso, outras formas de se relacionar no mundo, né? Então, eu acho que esse olhar também é um olhar semelhante ao olhar poético, né? Porque você sai daquele quadradinho, né? Do você compreender o outro, de se colocar no lugar do outro. E de pensar que a gente pode viver de jeitos diferentes, com comportamentos diferentes, fora dos padrões, que dá para viver também. Olha, que isso é fantástico. Então, assim, a gente falava aqui um pouquinho em questão de mudança. Você estava em mudança, pelo jeito, não apenas de casa, em maio do ano passado, e agora você está em outra fase de mudança, né? Que também é uma mudança mais profissional. Como é que tá essa agenda para conciliar isso tudo? Então, na verdade, eu acho que eu estou fazendo um resgate de quando eu fiz magistério, já pensando no comportamento humano, né? E já com vontade de fazer psicologia. Então, eu fiz psicologia e, naquele tempo, a gente formava em licenciatura e bacharelado e depois voltava, fazia mais um ano de estágios para poder clinicar, enfim. Eu não voltei para fazer esse mais um ano porque eu fui morar para o Paraná, né? E voltei agora, depois de 26 anos, estou fazendo os estágios em psicologia, adaptando o currículo, obviamente. E daqui uns 2 anos aí sim, eu me formo para poder clinicar, né? E como é que, assim, a pessoa já é curiosa, né? Bom, jornalista tem que ser curioso, né? Mas como é que isso, assim, você imagina que essa tua atuação, seja no teatro, especialmente na poesia, ela te dá também uma forma de trabalhar na questão da psicologia, seja essa questão da compreensão do que vai além daquele problema apresentado? Eu acho que a sensibilidade nesse sentido e a criatividade ajudam, mas muito mais estudo. Estudo mesmo, base científica para isso, para compreender o outro. Não basta amor, né? Uhum. Então, assim, tem que ter estudos, tem que compreender o que está acontecendo, o porquê de cada reação, enfim, é uma coisa muito técnica mesmo. Tanto na educação quanto na psicologia, eu enfatizo muito isso, assim. Quanto mais você estuda, quanto mais você lê, mais condições você tem de compreender e de agir de uma forma razoável com as pessoas. Mas é interessante que você tem esse outro lado também. Por quê? Porque às vezes há uma ausência, às vezes tem técnicos maravilhosos, pessoas que são cientistas renomados, mas eles não têm essa sensibilidade, esse quê a mais, assim, de, não sei, empatia? Eu fui uma professora alfabetizadora durante quase 10 anos. E aí a minha coordenadora dizia assim, Elis, não esquece no planejamento da matemática, do não sei o quê. Então, assim, porque era bastante fantasia, então as crianças aprendiam a ler e escrever como consequência da curiosidade e da necessidade delas de fazer alguma atividade que fazia sentido naquela hora, né? Então, muita fantasia, muito figurino, muito teatro, muitos jogos e dinâmicas.
E era uma alegria, assim, um prazer ver as crianças se alfabetizando dessa forma. Você vê, né? Isso faz tanta diferença. Quer dizer, até hoje, eu me lembro de muitos professores, mas uma especialmente, ela era estagiária, eu me lembro disso, eu acho que eu estava na terceira, acho que era terceiro ano. Hoje é o equivalente ao segundo ano, é isso. E assim, e ela trazia toda essa carga de teatro, da teatralidade, da cultura, para dentro da sala de aula. E, gente, foi uma das coisas assim que mais me marcou na minha infância, no meu tempo todo de estudo. Sempre que eu estou achando que é um saco estudar, eu lembro de alguma coisa que ela falava, de alguma forma como ela poderia fazer, e aquilo me dá outro estímulo. E acho que a educação precisa muito disso, né? Precisa também disso. Quer dizer, hoje você pensa, vamos pensar saúde também, né? Como uma coisa integral. Ninguém, né? Não, agora eu vou ser só o técnico. Agora acabou os meus problemas, eu esqueci da minha vida. Agora aqui eu sou técnico e não penso mais em nada. Isso não existe, né? Isso não é ser humano, né? Assim como a motivação que você, né, proporciona para as crianças, para os adolescentes, ela não passa só por uma questão técnica, né? Também é criativa e de paixão pelo que você está fazendo, você mostrar que você também gosta do que você está fazendo, né? Fundamental. O profissional também precisa ser valorizado, porque senão fica difícil. Então, assim, o profissional valorizado não é só aquele que recebe muito um salário maior. Não é só a questão Não é só isso, é isso também, mas é o respeito que a sociedade tem pelo profissional, o respeito que a gestão tem pelo profissional, né? A comunidade. Então, isso faz muita diferença, é extremamente motivador, ou não. E falando agora em motivação, outro campo teu é essa questão, né? Voltando um pouquinho ao Porto Afora, essa questão de trazer o envolvimento do jovem, do adolescente, ser tão fantástico, né? E nós temos uns grupos tão interessantes aqui em Itajaí também, né? Então, assim como às vezes nós repetimos algumas coisas sem comprovação, né, estatística, as crianças não gostam mais de brincar com os brinquedos físicos, né, só com o celular e tal, enfim. Eu trabalhei numa escola até pouco tempo, no Paraná, aqui também nas escolas municipais, você distribui lá corda para pular corda, perna de pau, bets, eles adoram, ofereça, né? Porque às vezes não tem nem a oferta. E assim, só que você junto, você estimulando, você bamboleando, você, né? Tem todo um projeto ali em torno. Ajudá-los a se organizar também no espaço, né? Fazem rodízio de espaços. Eu trabalhei num CEDIM que fazia isso e dava bem certo. As crianças acabam usufruindo de tudo, mas entendem que tem a vez, né? Mas, assim, da mesma forma, eu acredito que os adolescentes, eu tive uma experiência assim também numa das escolas, onde eu levei uma oficina de poesia, eles são sedentos por isso, sim, e ficam surpresos e se identificam, né, e gostam, sim, de poesia, né? Agora, às vezes veem que eles mesmos podem expressar também, essa é uma das formas pelas quais eles podem se expressar também, né? Sim, muitos deles fazem isso, né? As letras de músicas também são uma via muito bacana. Eu lia e devorava os encartes dos LPs, sublinhava, né? Então, assim, até hoje, às vezes eu escrevo alguma coisa, quando eu vou ouvir uma música que eu nunca mais ouvi, eu digo, meu Deus, eu praticamente plagiei isso. Mas é que as ideias se cruzam, né? As conexões, assim, enfim, então Sim, interessante. Renato Russo já falou, né? Qual foi a palavra que nunca foi dita? Não existe. É isso aí. A gente tem que fazer mais um pequeno intervalo e na volta a gente continua falando aí agora sobre projetos futuros, porque tem muita coisa ainda dessa mulher para a gente esmiuçar. É só um minuto e a gente já volta.
Voltamos aqui com este que, infelizmente, é o último bloco deste programa com a Elis de Castro. Elis, a gente estava falando assim, você tem novos projetos aí, tô vendo. Esse outro livro é o quê? Esse livro é o Ultra-Realismo na Cena Literária de Itajaí. É um livro do grupo de poetas e escritores Mário Quintana, que foi um grupo que surgiu em Itajaí, na cena literária da nossa cidade, nos anos 80. Olha, antigo. E quando eles surgiram, fazendo assim performances também, né, junto com algumas pessoas de teatro, Juca Batschauer, a Valéria Oliveira, eles faziam muitos varais literários, eles faziam, na verdade, tarrafa literária, né? Esticavam uma tarrafa e prendiam os poemas. Numa dessas ocasiões, eles foram à escola onde eu estudava, no Newton Cooker, e eles esticaram. Eu estava na 6ª, 7ª série, sei lá, tinha lá 13 anos, e eles colocavam, e embaixo estava escrito no poema assim, ó, gostou, leve para você. E eu achei aquilo incrível, né? Tipo, pode mesmo, né? Tal, não era tão fácil assim reproduzir, né, papel e texto, né? Sim, era caro, muito caro. Era caro, né? E aí eu peguei uns 2 ou 3, né? Um deles eu tenho até hoje. E essas mesmas pessoas depois vieram a ser, alguns deles, meus amigos, né? Então, tem a professora Marlene de Favre, tem o Jean Reinert, né? Nassau de Souza, de Blumenau, que é um artista incrível, né? Um diretor lá, também trabalha com áudio e vídeo de uma maneira muito bacana. Orlando, né? Então, a gente acabou... eles fizeram esse livro para resgatar toda essa história do grupo deles, Mário Quintana, e também para fazer uma fusão da Traços e Capturas, tá? A mesma editora da Porta para Dentro, para fazer uma fusão com os artistas contemporâneos. Eles também são contemporâneos, eles estão aí produzindo bastante, mas, enfim, fazer essa linha do tempo, né? E nos convidaram, eu e outras colegas, a Melise, a Tainá, que também interpretamos, para interpretar poemas deles, fazendo o fechamento da Feira de Livros do Festival Literário de Itajaí esse ano. Foi muito bonito. Nossa, que bacana. E você também, você dá um depoimento nesse livro? Como é que é? Ah, sim, tem uma participação aqui, né? Que é esse depoimento que eu acabei de te dar, né? Eles colocaram aqui também como contribuição. E a gente volta um pouquinho na importância dessa questão de você sair da educação, sair do lugar comum, né? Vê a importância que teve na tua vida esse projeto deles, tão simples, né? Eu lembro dessa de fixar. cena. Se isso é possível, então eu também quero, eu vou continuar fazendo. Eu já fazia alguma coisinha, né? Alguns rabiscos. E outra coisa também, um detalhe que eu não falei, é a mãe do Ronaldo Silva, o fotógrafo do livro da Porto Afora, a mãe do Ronaldo Silva, é a Nísia, que pintava os muros ali na Rua Uruguai, numa transversal da Rua Uruguai, onde hoje é o Fórum. Tinha uma rua inteira com muro pintado. Ela já fazia grafite. Poemas. Era grafite. Então, assim... Ela fazia grafite, forma de poema, nos anos 80. E eu entrava... Que beleza! Aí, ali pelos anos 90 já, né? Eu entrava naquela rua, ia até o fim e voltava lendo tudo. Toda vez que eu passava pela Rua Uruguai, eu entrava lá e vinha lendo tudo. Que projeto fantástico! Né? Aí, infelizmente, o muro foi abaixo, né? Não sobrou um trechinho dele. Eu fiz fotos na época, com meu rolinho de analógica, né? Que era o que tínhamos, quando eu tinha uns 16, 17 anos. E, então, a Nísia também é um dos projetos do surto coletivo que faz o Porto Afora aí, né? No Walter Raffo. Também fazer, assim como no poema, o grupo Mário Quintana e as poetas de hoje, a Nísia com os grafiteiros de hoje. A nossa cidade anda bem enfeitada, bem linda, lindo. Né? Então, a gente tem uns planos aí bem bacanas para trazer a Nísia à cena de novo. Gente, mas eu já quero entrevistar essa pessoa, deve ser fantástica. A Nísia faleceu. Era uma senhorinha, né? Mas esse projeto, quando tiver, por favor... Não, o próprio Ronaldo, o próprio filho dela, o Ronaldo, tem muita história para contar. É uma coisa que pode ser replicada agora de outras formas, né? É um projeto e também foi fundamental para mim como
né, escritora de poemas. E falando nisso, eu não queria. A gente está com um tempo tão escasso agora, no tempo que a gente já estourou o nosso tempo nos outros blocos. Mas assim, além, no caso, eu queria falar um pouquinho da tua participação, além do livro, né? Da tua participação no 5º Festival Literário de Itajaí, na quinta. Como é que é o nome? Quinta Maldita. De Demétrio Panarotto. Porque esse título, assim, maldita de maldição ou maldita porque... marginal. Só estavam lá, marginal. Né, maldita porque ela acontece sendo bem-vinda ou não, né? Bendita ou não, né? Então, ela põe as feridas também para fora, né? E mostra, assim, através de poemas. A Quinta Maldita, ela está no YouTube, você acessa Quinta Maldita, e aí eles lançam toda quinta-feira, em torno de um tema, áudios de poetas, né? Falando seus textos, com recursos de sonografia bem legal, tal. Sonoplastia, né? E você também participou, né? Eu participei uma vez assim, em áudio. Mas dessa vez, especialmente para Festival Literário de Itajaí, vocês fizeram um vídeo. O Demétrio veio e foi feito o vídeo. Então, está gravado imagens também. Qual e que vários foi a poetas temática falando. que tu trabalhaste no Festival Literário? Na feira, eu expus o Porto afora, né? Até criamos um cenário, como se fosse uma portuária, com capacete, né? Com cones e tal. Também apresentamos o Da Porta para Dentro, né? Como produto do edital, meu primeiro livro, da Fundação Cultural de Itajaí. E no Quinta Maldita, ele não foi temático. Então, as pessoas falavam os poemas que quisessem, dentro do tema que quisessem, foi bem livre, assim. No Quinta Maldita eu falei sobre mulher, né? O poema Plena. Plena. Não tens aí pra gente... Tem. Isso é só um trechinho. Plena. Se não tens, não tem problema. Depois a gente procura lá no YouTube. No Instagram tem alguns vídeos eu falando poemas, né? Mas até eu dei uma olhada. Achou? Então, por favor, Plena. Tá. O Plena eu falei também num dia de combate de hip hop, que é muito bonito aqui, que eu fui convidada para falar um poema e falei esse. A minha história é a história do Brasil, minha filha. Os universos todos não são nada sem mim. Sem mim, nem o que é ex existe. A linha do tempo da humanidade está na minha cara, no calo, na tatuagem que não fiz, na cicatriz de joelhos. A colonização, as trincheiras, a escravidão espumam no colarinho da minha cerveja. Não que eu seja mais do que a imensidão, mas tudo que eu sou, que seja. Que seja. Elias, olha, nosso tempo infelizmente está estourado, mas, por favor, que essa seja apenas a primeira de muitas participações aqui no Câmara Aberta. Nossa, agradeço muito, achei super generoso o espaço, fico muito feliz, a cultura precisa de espaço. Nós é que ficamos muito felizes em te receber. Muitíssimo obrigada. E muitíssimo obrigada a você também que nos acompanha. Continue assistindo a nossa programação no canal 14 da Claro TV e também no YouTube da Câmara de Vereadores. Mas lá no YouTube, não se esqueça, viu? Se inscreva no nosso canal, deixe o seu gostei ou não gostei, que eu acho difícil, e se inscreva e reproduza os nossos vídeos para que essa informação toda e essa beleza possa contribuir e viajar pelo mundo, assim como faz o Porto afora. Muito obrigada a você